Ensaio sobre o fim das coisas. Aos 56 anos, Joaquim Soares descobriu que os anos haviam passado e que a vida seria aquilo mesmo. Descobriu que ele seria igual a todos os outros homens. Talvez tenha se dado conta tarde demais. Achou por muito tempo que o fato de ter estudado Platão, as leis de Newton e o Big Bang o tornaria uma pessoa mais profunda e iluminada. Mas, quando se leciona 30 anos em escolas públicas, não se pode exigir muito de alguém, ele pensa. Apenas que se termine com dignidade aquilo que começou. Antes de mais nada, é preciso dizer que Joaquim Soares não era um homem triste. Era apenas um homem cansado. Mesmo que, após tantos anos de escola, ainda sentisse um certo vigor quando estava na frente dos alunos, ele era um homem cansado. Uma pessoa pode suportar 2 ou 3 tragédias na vida. Depois disso, teimar em viver soa indecoroso, ele pensa. Às vezes, Joaquim achava que era um homem de sorte, pois teve apenas 2 tragédias na vida. A primeira foi a morte precoce do pai, quando tinha 7 anos. E a segunda foi perceber a proximidade da velhice. Agora, ele avalia se a ex-esposa, Elisa, foi também uma tragédia ou apenas mais um amor falhado. Tantas e tantas vezes as mágoas de amores mal-sucedidos o mataram, e tantas vezes ele ressuscitou a ponto de esquecer tudo e acreditar novamente que o amor era bom e possível. Mas aos 56 anos ele tinha medo de não resistir. E caso esse último desgosto se confirmasse, ele teria de tomar uma decisão. Nenhuma tragédia passa impune, ele pensa. Joaquim Soares era professor e ia se aposentar. Mas antes, ele tinha um ano pela frente, e até lá precisava fazer algo. Nunca soube lidar bem com o fim das coisas. Às vezes pegava um calendário e passava os dedos, pensava nos feriados, quando podia ir à praia. Era um alento ao menos. O mar sempre foi a sua conciliação com a perda. E ele sabia que parar de dar aulas seria uma espécie de morte. A vida não é nada sem um projeto, ele pensa. O dele parecia bastante ambicioso. Fazer um diário. Não era um exagero. Para ele, que tinha tantas dificuldades com as palavras, escrever um diário e mantê-lo era sim um desafio. O tempo é sempre irreversível, ele pensa. O diário seria um modo de se redimir com as palavras que não disse. Mais do que isso, o diário seria um acerto de contas com o passado e com a sua profissão. Certa vez uma aluna disse que ele falava coisas bonitas e que, portanto, devia colocar isso num livro. Mas ele jamais poderia escrever um romance. Sou um homem da ciência, treinado para não ser poeta, ele pensa. E também não teria condições psicológicas nem estéticas para isso. Não sabia fazer literatura. E se um dia tentasse, teria dificuldade em distinguir as coisas, porque não saberia se o que pensava era literatura ou apenas uma observação sobre a vida. Certa noite, estimulado com a possibilidade de fazer um diário, Joaquim pega uma folha e escreve: Tenho 56 anos e estou prestes a me aposentar. Durante todo esse tempo, vi muitos professores abandonarem o barco. Mas o fato é que existe um tipo de professor, um tipo único, aquele que resolve, ou por ingenuidade ou por imbecilidade, pegar o touro à unha, permanecer na linha de frente, anos a fio, e que se propõe a todos os dias pegar a vida pela gola e sacudi-la. Sei que o mais comum quando o barco começa a afundar é que as pessoas pulem fora, mas escutem, mesmo que o barco afunde, alguém tem de resistir. E foi o que eu fiz por 30 anos, porque alguém tem que ficar para apagar o quadro, desligar as luzes e fechar a porta. Quando se lida com alunos durante 30 anos, a lógica e o absurdo tornam-se uma linha muito tênue. Mas se nada tem sentido, a cabeça tem de aprender a lidar com isso, ele pensa. E essa foi a sua luta. Em todos esses anos de magistério, viu muitos colegas desistirem. E ele não os culpava por isso. Ver gerações e gerações de crianças e adolescentes passarem por você te torna, em última análise, um ser invisível, ele pensa. Esquecido entre o quadro e o giz. Na sala de aula você desaparece para as pessoas. Todos acham que se você está ali tendo que aturar os desaforos de crianças e adolescentes é porque você não deu certo na vida. Mas no fim das contas você sabe que não é isso. Você sabe que está ali porque escolheu. Joaquim lecionava física para 6 turmas numa escola pública. A maioria dos alunos que frequentavam suas aulas eram adolescentes que não deram certo no diurno.
Alguns eram desajustados e repetentes. Na parada de ônibus, os alunos o cumprimentavam. Joaquim era para eles o professor que não gostava de dar aulas, porque não enchia mais o saco dos alunos com fórmulas e conceitos. Ele mesmo já havia se acostumado com essa imagem e, de certo modo, isso fazia bem para ele. Quando o ônibus chegava, os alunos o deixavam passar na frente. Nesse momento, todos eles eram gentis. Abram caminho, seus idiotas. Não estão vendo que o professor quer passar? Eles diziam. No percurso, incomodava saber que aquilo que os professores se esforçaram para falar a noite inteira já se esvaía em suas mentes. E agora, olhando para todos eles, percebia que essa foi sua luta cotidiana, a única que ainda valia a pena. Fazer sua voz permanecer em suas cabeças o máximo que puder, ele pensa. Mas naquele ônibus teve a impressão de nunca ter conseguido influenciar ninguém. Estava com 56 anos e tudo o que ele tinha nas mãos eram os livros, algumas provas e uma vontade doida de beber algo. Joaquim desce próximo a um boteco que costumava frequentar. Pede uma bebida. Em seguida pensa em Elisa, e pensar nela o fazia não prestar atenção no sabor da cachaça. Pede mais uma dose. Pensa em Elisa e bebe. Entra numa espécie de roda viva. O sabor amargo e a falta de Elisa. Outra dose. E logo está bêbado. Na embriaguez parecia lidar melhor com a perda. A dor é amortecida. Volta para casa. Está alto e flutuante. Dorme. Acorda de ressaca com seu despertador gritando. Está frio e chuviscando. Ressaca, frio e chuva. A fórmula perfeita para ligar para a escola e dizer que está doente. Mas não. Joaquim levanta porque não gosta de faltar. No caminho para a escola sente uma espécie de raiva de si mesmo por voltar ao abismo. A falta de Elisa. Talvez porque 10 anos de convivência fosse muito tempo para esquecer assim, ele se conforta. Resignava-se e tentava compreender o fim novamente. Regressava ao passado. Analisava minúcias do relacionamento, as discussões, os silêncios e as mágoas. Não amei certo, ele pensa. E mesmo quando se ama mal, ainda se pode viver. O amor não impede a vida. Continua-se porque os carros não param, homens e mulheres se levantam e vão trabalhar. Segue-se, não por bravura, mas porque não há o que fazer. E não há aí nenhum ensinamento ou lição a ser aprendida, a não ser domar a tristeza e aceitar conviver com ela, ele pensa. Mas o fato é que Elisa vinha em seus pensamentos nos momentos mais impróprios. O luto dos lugares ainda permanecia nele. E talvez essa fosse a sua última lição antes de se aposentar. Não mais influenciar seus alunos, mas deixar influenciar-se por eles. Contagiar-se por suas ingenuidades e perceber com espanto as coisas novamente pela primeira vez. E nas aulas, talvez, superar a rua em que caminhavam, a padaria em que tomavam café, o caixa eletrônico em que pegavam dinheiro, o parque no inverno. Tudo ainda ali dentro dele, ainda cambaleando, tentando superar numa sala com crianças e adolescentes as sobras de um afeto. Ele, que um dia pensou que aos 56 anos saberia lidar com o fim das coisas. Mas dor não escolhe idade quando quer doer, ele pensa. Na parada, enquanto esperava o ônibus, teve um assomo de chorar. Mas ele era um homem antigo. E homens antigos não choram em paradas de ônibus. Não por macheza ou por qualquer prova de virilidade, mas porque não fica bem um homem antigo chorando em público, ele pensa. Depois da escola, na volta para casa, mantém a cabeça baixa, mas ainda assim não chora. Os sons e gritos da cidade o agridem. Não se pode andar triste pelas ruas do centro. As pessoas não aceitam isso. A todo o momento, a mão de alguém tenta lhe empurrar algo. Uma dor não pode ser interrompida por um panfleto, ele pensa. Ele sabia que, se um dia levasse a cabo aquele diário, não contaria histórias edificantes sobre sua prática em aula. Nunca promoveu grandes mudanças em seus alunos. As mudanças foram sempre pequenas e silenciosas. Não se enganem, porque não sou aquele dos filmes estadunidenses em que os professores viram o jogo diante dos ambientes mais adversos e hostis. Não mesmo, não sou desses, ele pensa, mas admirava quem tentasse imitá-los. A única coisa que fez foi tentar mostrar a eles algo que valesse a pena. E foi só. 30 anos, sem medalhas, sem honrarias, nada. Ele sabia que não tinha sido um grande professor. Travou durante anos uma guerra particular, mas cumpriu a tarefa, não abandonou o barco. E achava que isso já o redimia das aulas ruins que ministrou. Por muitas noites, Joaquim pegou o telefone pensando em ligar para Elisa, mas hesitava. Sempre hesitava. Mas até quando?
A recaída é só para os fortes, lembrou da frase lida em algum lugar. Foi para a cama, desligou a luz, deitou mais cedo, e isso já era alguma coisa. No escuro abriu os olhos. Amanhã ele vai ao médico levar uns exames. Há meses sente uma dor esquisita no peito. Acende a luz, olha para o calendário. Faltam 8 meses. 8 meses. Agora são 3 horas da manhã e está novamente sem sono. Pega o lápis e pensa que deveria continuar seu diário.